Olha o que o médico disse. Chamei de nutrição celular algo que combate os radicais livres e permite ao corpo realizar o que Deus planejou. Olha que lindo, né? E realmente é isso. Deus planejou a gente perfeito. Foi a gente que se estragou. Então agora a gente tem que tentar consertar um pouquinho. Bom, de manhã eu comentei alguma coisa de radicais livres. Levanta a mão para mim quem já pelo menos ouviu falar em radicais livres. Aonde? Na mídia, né? Todo mundo fala em radicais. Vocês sabiam que a aloe vera combate radicais também? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre radicais livres. Vocês sabem, afinal, o que é um radical livre? Só ouve falar, né? Então, assim, gente, a respiração nossa. Quando a gente respira, a gente inspira oxigênio. O oxigênio entra, se combina com o carboidrato, principalmente o carboidrato, que é o alimento que a gente comeu, né? E faz a respiração celular. Isso normal, todo mundo tem, tá? A gente faz a célula respirar. Não é só o inspirar, é o processo de respiração. Só que 2 a 5% desse oxigênio libera moléculas instáveis. Que é isso? É esse negócio que está rodando aí, gente. Aqui é o núcleo do átomo da célula. E isso daqui são elétrons que estão rodando, tá? Quantos tem? 1, 2, 3. Só que o natural dele é que fosse 4. É que fosse par. Sempre de parzinho. E essa respiração gera moléculas assim, que fica faltando um aqui, faltaria um aqui, tá? E quando ele fica assim, ele fica desesperado, é uma molécula que fica assim, impaciente. Tanto que estudos mostram que quando se está estudando essa parte, se vê que sai até relâmpagos por dentro da corrente sanguínea, onde tem muito radical livre. E esse radical livre, que se chama oxidação, ele vai querer encontrar uma outra molécula, uma outra célula, que ele consiga roubar aquele que está faltando para ele ficar estável. E isso, gente, dá um choque dentro do nosso organismo muito grande. Porque dependendo da célula que ele vai atingir, vai ser mais sério ou menos sério. Pode ser no olho, e se ele oxidar a parte do olho, esses radicais livres, você vai ter uma catarata. Agora, se ele pegar as moléculas de LDL, que é aquele colesterol ruim, ele vai oxidar o colesterol. E o colesterol vai formar as tais placas de ateroma, que com o tempo vai fechar as tuas artérias e você vai ter um infarto. Então isso é que o radical livre faz, porque ele quer pegar alguém que ele consiga fazer o quê? O equilíbrio dele. Isso é um radical livre. Em pouca quantidade, o radical livre é benéfico, porque afinal de contas, quem fez radical livre foi Deus, e Deus não ia fazer uma coisa negativa para a gente. Então, o radical livre em pouca quantidade, que é o normal, ele vai ajudar na parte imunológica. Ele cuida do nosso corpo jogando bactérias para fora. Mas quando a gente tem excesso, e quando que tem estresse, quando a gente está muito agitado, muito correndo, uma má alimentação, comer comidas ruins com baixa qualidade, isso tudo vai aumentando os radicais livres do nosso corpo, né? Fazendo isso, o nosso corpo não consegue jogar os radicais livres para fora, como o normal seria. Então a gente precisa do quê? De um socorro, de um antioxidante. O antioxidante vai ser uma substância através da alimentação natural que vai roubar esses radicais livres e a gente vai ter corrente sanguínea mais limpa. Então nós temos o sistema natural, que é o próprio organismo que faz jogar fora os radicais, mas temos o sistema alimentar, que são nutrientes de alimentos que combatem e neutralizam os radicais livres. Eu não disse que a gente é o que a gente come? Até isso a alimentação nos faz. Quais são os grandes alimentos que têm antioxidantes, que vão roubar? Porque quando a gente fala em radicais livres, você pensa no quê? Envelhecimento precoce, muita doença, inclusive o câncer. Então, assim, quem precisa mais de antioxidante?
Todas as pessoas precisam de antioxidante, todas, para cuidar, para jogar fora os radicais livres. Agora, pessoas doentes precisam de mais mais antioxidantes ainda. Quanto mais doença você tem, mais antioxidantes se deve tomar. E não é remédio, é para combater essas células malvadas que ficam andando no nosso corrente sanguínea e que tentam roubar moléculas de outras, esses elétrons de outras moléculas que estão sadias, tá? Essas moléculas que são agredidas, que são arrancadas, esse elétronzinho, né? Elas ficam doentes e daí que geram a doença. Então, quais são os antioxidantes naturais na alimentação? Vitamina A, vitamina C, vitamina E. Grandes vitaminas com poder antioxidante. Beta-caroteno também está junto com a vitamina A. Licopeno, onde nós temos melancia, tomate. Isso daqui vai cuidar do antioxidante diretamente ligado à próstata, tá? Agora, nós temos também no pólen um antioxidante para a próstata. Fenólicos também, resveratrol, isso daqui está na casca da uva, na semente da uva. Oligoelementos, o que são isso aqui? São sais minerais, selênio, manganês, magnésio, cobre e zinco. Tá? São sais minerais também. Vocês viram que a comida é o remédio? Não estou falando aqui que comida é remédio, é mesmo, gente. Agora, tem algo especial. O que é esse tal de ORAC aí? Hoje eu estou dando cada nome, né? ORAC. Oxygen Radical Absorbent. O que é isso? É um instrumento nos Estados Unidos que vai medir a quantidade de radicais livres que um alimento é capaz de neutralizar. Então, é um alimento muito especial que eles fazem a contagem lá de quantos radicais, quando você comer esse alimento, você vai poder roubar. E aí nós vamos falar de quem? Essas frutas são as que ficaram nos 7 primeiros lugares. Conhecem onde tem essas frutas? Nossa, eu não precisei nem falar, né? Então, vamos falar rapidamente sobre ele, gente. Romã. Tá? O romã que tem no pomestim. Ele é um flavonoide, que é um tipo de antioxidante, combate colesterol e problemas cardíacos. A pera, gente, é rica em vitamina A e tem muita fibra. O mangostão é a rainha das frutas da Ásia. Ele tem 40 xantonas, 40 antioxidantes, mexe com o sistema cardiovascular. Framboesa, sistema também cardiovascular, circulatório, visão, memória. Amora tem antocianidina também, que é um potentíssimo do antioxidante. O mirtilo, ele tem fortalecimento de vasos capilares, circulação, visão. A semente de uva, gente, esse é um dos maiores antioxidantes que nós temos na natureza. Só que a semente da uva, ela só vai aumentar o potencial dela quando ela é usada junto com esses outros antioxidantes que tem nas outras frutas. Ele aumenta 50 vezes mais a vitamina C. Ele é 20 vezes mais potente. 50 mais que a vitamina E e 20 vezes mais que a vitamina C. Tudo isso usado junto, tá? Porque senão ela vai ser só 7 vezes mais. Então, o que a gente vê aqui? Que a sinergia, o que é isso? A união de vários produtos, de vários alimentos, né? Cada um fazendo a sua parte, vai aumentar em muito a quantidade de potencial antioxidante. É por isso que Forever Living promoveu um suco chamado Pomestim, que é puro antioxidante. Então, agora vocês sabem, quando vocês vão falar para o seu cliente, o que aquele Pomestim faz, a importância dele. Por isso que de manhã eu falei, eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu encho um copo já, vocês viram quanto eu tomo do suco, né? Eu não tomo dosinha, não. É um copo cheio de aloe vera, com um tanto de pomestim dentro. E aí eu fico imaginando realmente aquele desenho ali e o que realmente esse produto está fazendo dentro do meu corpo. Não é muito melhor você saber o que o produto faz em você? Digam. Então aqui, a sinergia entre vários antioxidantes aumenta o poder da ação de cada um. O que o antioxidante faz então? Vamos ver. Nutre o nosso corpo,
fortalece e combate radicais livres. Isso daqui é que antioxidante faz, essa é a função dele. Olha aí ele, né? Quem que gosta do gosto desse produto? É uma delícia, né?